A pergunta a ser respondida é: aonde são planejadas as ações previstas em uma bacia hidrográfica? Aonde está contendo todo o planejamento de ações, de intervenções, de usos, de planejamento de fato do futuro de uma determinada bacia hidrográfica? A resposta é que nos planos de bacias estão previstos todos os planejamentos envolvendo a bacia hidrográfica em questão. E mais recentemente, a Agência Nacional de Água trouxe um instrumento do Plano Integrado das Bacias Hidrográficas. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre os planos de bacia, o que é, como é construído e o que é também os planos integrados de bacia, para a gente poder entender e você poder participar, porque os planos também têm a participação social de forma ampla e aberta. Então vamos lá, o que é o plano de bacia? O plano de bacia é como se fosse um grande projeto, um planejamento das ações, das atividades e tudo que vai acontecer em uma determinada bacia hidrográfica. No plano constam todas as atividades sociais que devem ser desenvolvidas, todas as atividades de recuperação de bacia. É feito também um diagnóstico de como está a atual situação de cada microrregião dentro de uma bacia hidrográfica. Todas essas informações vão sendo compiladas para que no final seja elaborado um prognóstico. E é feito também uma discussão dentro dos comitês de bacia do que a gente espera do futuro. Lembrando que nós temos aquela condição de avaliar o que tinha no passado, o que tem no presente e o que a gente espera para o futuro. No passado, nós não tínhamos quase área irrigada nenhuma, então nós tínhamos uma determinada quantidade de água. Houve uma diminuição da quantidade de água disponível, mas houve um aumento do desenvolvimento das regiões. Aí é analisado esses fatos para planejar se no futuro nós iremos ainda aumentar a área irrigada, aumentar a produção nas regiões. E como que a gente vai fazer isso? Percebendo que houve uma diminuição da quantidade de água do passado para o presente e do presente para o futuro tende a ter uma diminuição de água também. Então, todos esses pontos são levados em consideração para construir esse plano. Feito essa análise, é também construída o prognóstico, como eu mencionei. O prognóstico são a determinação das ações que serão realizadas na bacia ao longo dos anos. Sabendo disso, a gente sempre tenta observar quais são os objetivos macro do plano, né? Então, cada plano, cada bacia hidrográfica tem sua especificidade e vai aí entender quais são as ações prioritárias. Dentro do plano é feita uma priorização de forma que você consegue definir quais são as áreas e ações prioritárias em cada segmento para você poder planejar as ações conforme vai tendo recurso de execução. Dentro do plano, você vai ter todos esses mecanismos e aí, na sequência, o comitê pode buscar recurso, buscar parcerias, buscar apoio para vir executando esse plano. Agora que vocês entenderam quais são as funções, o que tem no plano, mais ou menos qual que é o contexto que é elaborado esse plano de bacia, vamos falar um pouco da fundamentação legal. Muito é dito que a 9433 é a lei federal, que é a lei das águas, trouxe vários instrumentos e também trouxe o plano de bacia. É na 9433 que foi dito pela primeira vez essa história de plano de bacia. 9433 ela é de 1997 e já vem usando aí os planos de bacia desde então. O grande desafio desse momento é que a Agência Nacional de Água e Saneamento, ela coordena e orienta essas ações a nível nacional, né, em nível federal, e os órgãos gestores nas esferas estaduais também coordenam isso com os comitês de bacias. O que é importante a gente entender nesse contexto é que sem plano, sem planejamento, não existe gestão, né? Em nenhuma empresa, em nenhuma corporação. Não adianta a gente falar que existe gestão se você não tem um plano bem definido, um planejamento de ações. É a mesma coisa no comitê de bacias. Como que você vai planejar as ações a serem realizadas e executadas no comitê de bacias sem ter um plano bem elaborado? Então, portanto, é muito importante que o plano seja um plano forte, bem montado, bem estruturado, para assim a gente ter planejamento e diminuir os conflitos das bacias hidrográficas. Agora, falando especificamente do plano de bacia, o que tem ali dentro, e eu vou tentar trazer exemplos de todos os pontos, eu até mencionei anteriormente, mas vou trazer isso de uma forma mais detalhada para vocês. Primeiro é feito o diagnóstico da bacia hidrográfica, e aí é levantado os dados quanto à gestão territorial, e quando fala gestão territorial, pessoal, é feito um diagnóstico de áreas degradadas, de áreas preservadas, como que está a APP dos rios, como que está a área de nascente, então é feito esse diagnóstico sobre a gestão territorial.
Outro diagnóstico que é feito é sobre a quantidade de água e é feito estudos hidrogeológicos, hidrológicos para determinar como que está a água subterrânea, como que está a água superficial, como que está a disponibilidade de água nas bacias hidrográficas desse comitê de bacia. Então, tudo isso vai sendo feito o diagnóstico para determinar aquela história que eu falei, a água que a gente tinha, a água que a gente tem e a água que a gente quer ter no futuro, tá? Outro diagnóstico que é feito é sobre a qualidade da água. Nós já falamos em vídeos anteriores aqui no canal sobre a qualidade da água e a importância da qualidade da água. Mas no diagnóstico dos planos de bacia também é feito o diagnóstico da qualidade da água. Buscado diagnosticar na bacia se existem pontos preocupantes de qualidade de água, com excesso de fósforo, excesso de fosfato, excesso de nitrogênio na água superficial, pois esses são nutrientes muito utilizados pelo agronegócio, em atividades industrial, e podem ser indicativos de ações prioritárias naquela determinada bacia. O excesso de fósforo e potássio pode ser um excesso de carregamento de solo para dentro do rio. Depois da fase de diagnóstico é feito o prognóstico. O que é o prognóstico? É realmente olhar os problemas que existem e olhar quais são as possíveis soluções, observando orçamento, viabilidade técnica, viabilidade econômica, dentre várias outras coisas. Então, nesse prognóstico, traz os possíveis cenários do passado, presente, futuro, o que a gente quer, e daí vai trazendo as ações que podem ser realizadas e que devem ser realizadas como a meta. Dentro do prognóstico, se for identificado o problema da necessidade de aumentar a irrigada, aumentar a regularização de uso de água, pode ser que uma das soluções seja melhorar a base de dados do órgão estadual ou órgão federal. Todos esses prognósticos vão sendo discutidos com o comitê de bacias, com todos os atores da bacia, com associações, com usuários, com o próprio estado, para tudo isso, todas essas possíveis soluções estarem apresentadas no plano de bacia e, obviamente, poderem ser planejadas essas ações de melhoria. Voltando a falar da qualidade de água, no plano de bacia é feito o reenquadramento dos corpos d'água. Aí eu vou trazer só uma observaçãozinha sobre isso, porque nós temos, de uma forma generalista em Minas Gerais, corpos d'água que ainda não foram enquadrados, todos eles pegam classe 2. Classe 2 é uma água boa, ela pode ser utilizada para todas as culturas, só para você ter ideia. Já a classe 3 é uma água que ela não pode ser utilizada para irrigação de hortifruti, tomate, alface, rúcula, não pode ser utilizado para essas culturas, em razão do excesso de micronutrientes ou contaminantes na água. E aí existe um problema que é assim, sistemático em todas as bacias hidrográficas, que é o excesso de matéria orgânica. O excesso de matéria orgânica acontece pelo lançamento de efluentes das estações de tratamento de esgoto das cidades. Então, portanto, é feito esse novo enquadramento para você poder visualizar o problema, né? E, obviamente, você, dentro do prognóstico, trazer a solução de melhoria daquela qualidade de água ou até mesmo planejar as ações que podem ser exercidas na bacia hidrográfica que terá o aumento da carga orgânica nos próximos 10 anos. E aí, em Brasília, eu vivi um processo junto ao Comitê do Paranaíba, que tinha uma determinada bacia hidrográfica que ela teve que ter um corpo d'água enquadrado como classe 4 em razão de uma ET. E, por causa disso, todas as ações a serem desenvolvidas, todas as atividades econômicas a serem desenvolvidas naquela bacia hidrográfica tiveram que ser replanejadas, porque não ia poder irrigar cerealífero, não ia poder irrigar hortifruti, não ia poder captar água para nenhuma outra atividade, nem residencial. Então, as chácaras que existiam por ali dependeriam de uma água de uma concessionária da vida. Então é importante demais ter o enquadramento e, obviamente, replanejar as ações que podem ser desenvolvidas na bacia hidrográfica. Voltando a falar do balanço hídrico, o balanço hídrico é feito, como eu falei, sobre a demanda, a disponibilidade e o que quer usar água no futuro. E, obviamente, que também é analisado quem está usando mais do que deveria, qual região que está tendo uso excessivo, se existe alguma preocupação para ações de fiscalização. Então, tudo isso também é trazido dentro do plano para que no prognóstico essas ações possam ser combatidas e melhoradas ao longo do tempo. Obviamente que tem ações de fiscalizações que podem ser planejadas no plano, mas que muitas vezes encontram dificuldades e até conflitos legais para que isso aconteça, mas as ações de fiscalização estando previstas no plano de bacia, estando previstas nesse prognóstico para serem feitas para diminuir o conflito, diminuir o uso irregular,
aí o plano pode ser utilizado inclusive por outros atores, como por exemplo o próprio Estado, fazer um planejamento de ações estratégicas para coibir o uso irregular na região. Por fim, no plano existem também as metas e ações. As metas e ações que vão ser feitas, todas elas têm um objetivo principal. Então, dentro do plano de bacia existem os programas de execução, tem o programa da pauta água, tem o programa da pauta florestal, tem um programa de pauta de conservação de solo. Então, todos esses programas são incluídos, em cada programa são incluídas as ações. Então, tem um programa macro lá de conservação de solo, e aí dentro das ações estão, por exemplo, construção de barraginha, melhoramento de estrada rural, construção de curva de nível, dentre várias outras ações. Então, os programas são as linhas principais de ação do plano de recurso hídrico, e as ações são as linhas específicas, e aí no plano está previsto o valor previsto por ano para você deixar a bacia redonda, sem nenhum problema e seguindo esse plano, né? Então todas essas linhas orçamentárias são apresentadas e cada uma delas tem uma meta. O comitê tem a meta de realizar ações, tantas ações por ano, tantos X milhões de reais por ano, e as ações dos comitês são também direcionadas pelo plano. Então, observando esse planejamento, observando essas metas, o comitê vai direcionar suas ações para atender essas metas e atender tudo que está previsto dentro do plano de bacia. E aí vamos lá, falando da importância desse instrumento para a segurança jurídica e para as outorgas. Eu queria comentar isso porque muitas vezes nos planos de bacia é que a gente consegue identificar as fragilidades das regiões. Muitas vezes regiões como a de Paracatu, uma região extremamente demandada pelo agronegócio, mas que os corpos d'água já não comportam mais o uso. Então nós precisamos ter isso bem definido e bem planejado no plano de bacia para que a gente possa observar a evolução e planejar a evolução do agronegócio em algumas determinadas bacias. Tem algumas regiões que elas têm mais capacidade, que elas têm mais possibilidade de ampliação, mas tem outras regiões que já está assim no máximo, já não cabe mais produtor, já não tem água para todo mundo. E isso é curioso, porque realmente é o que a gente está vendo agora nos últimos anos, né? De 2020 para cá a gente tem visto muito conflito. Mas o plano de bacia ele é importante para esse planejamento das outorgas que vão ser concedidas nas bacias hidrográficas e traz a segurança jurídica para, inclusive, os comitês poderem apoiar os órgãos ambientais com estudos, instrumentos, atualizações de dados, que na prática a gente vê que os estados em si, o governo estadual, não apoia os órgãos ambientais e acaba tendo um problema sistemático de base de dados, um problema sistemático de falta de informação ou falta de equipe. Então, esse comitê traz esse apoio jurídico também. Esse plano traz esse apoio jurídico ao comitê para ter essa parceria melhor definida com o Estado e com os órgãos gestores ambientais estaduais. Agora falando um pouquinho para vocês sobre o Plano Integrado de Bacias Hidrográficas. O Plano Integrado, que até agora o que a gente falou foi do Plano de Bacia de uma forma geral. Mas o que a gente tem visto de orientação da Agência Nacional de Águas dos últimos anos é que os comitês federais eles precisam desenvolver planos integrados de bacia. E eu participei muito ativamente do Plano Integrado do Paranaíba Federal e o Plano Integrado, que agora a gente começou essa discussão, do São Francisco. Mas como que isso vai funcionar, Tobias? A verdade é que a lógica é a mesma lógica. Só que o plano integrado, ele abarca todas as necessidades individuais de todos os comitês de bacias que estão dentro do Comitê Federal. Por exemplo, o Paranaíba Federal, ele está em 4 estados, em Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. O plano integrado, ele contempla todas as demandas e todos os desafios de todos os comitês de bacias desses 4 estados. Então, quando foi feita a construção do plano de bacia integrado do Paranaíba, foi consultado todos os comitês de Minas, como por exemplo o Comitê do Araguari, como por exemplo o Comitê do Distrito Federal. Então, todos esses foram consultados para que a empresa contratada para elaborar o plano integrado consiga ouvir e captar todas as demandas e desafios e colocam tudo isso no diagnóstico para depois que o prognóstico for elaborado, contemplem também as ações para cada segmento, para cada comitê de bacias. O mesmo está sendo discutido no Comitê do São Francisco. O São Francisco é um comitê gigantesco, né? O São Francisco Federal ele começa em Minas Gerais e termina lá em Sergipe, Alagoas. Então a gente tem essa demanda de entender toda essa região. E o PIR, né, a gente chama de PIR, é Plano Integrado de Recurso Hídrico. Esse PIR do São Francisco, ele precisa vir aqui no Centro-Oeste e no Sudeste
ouvir as demandas, entender esses desafios e chegar lá no Nordeste, lá embaixo, e também ouvir esses desafios para propor ações. E aí a gente consegue identificar as totais diferenças das regiões. A bacia, por exemplo, aqui do Paracatu, ela tem uma demanda por aumento da quantidade de água, pela construção de barragens ou talvez melhoria da infiltração de água no solo. Já lá no Nordeste, a demanda que existe lá é pela outorga e regularização da captação de água do São Francisco para transposição. Então, vide que lá não gera água. A água é gerada aqui em Minas e lá embaixo existe a preocupação do plano de bacia para haver um melhor uso da água. Então, cada região tem uma demanda específica e cada região vai ter ali a sua ação ditada no prognóstico específica também para aquela região. Então é importante a gente entender esse contexto. Todos os comitês precisam participar para levar a sua informação, levar a sua solução, levar o seu problema para a gente poder discutir tudo isso depois num prognóstico maior com todo mundo. E foi assinada recentemente em Belo Horizonte um manifesto de todos os comitês do São Francisco concordando que vão participar desse plano integrado para levar todas essas demandas e todo mundo construir um bom plano que funcione para toda a bacia hidrográfica. De forma resumida, quais são as diferenças do plano de bacias para o plano integrado? O plano de bacia ele é específico de uma bacia hidrográfica, não considera outras regiões, outras bacias hidrográficas, e o plano integrado ele é feito pelo Comitê Federal, que considera todas essas manifestações dos comitês estaduais e todas as regiões são consultadas quanto a isso. O que é importante a gente entender é que o plano ele vai contemplar e vai poder ouvir essas regiões para levar todas essas demandas em um único plano integrado e depois de construído o plano integrado, pode ser ramificado de volta as ações individualizadas para cada bacia hidrográfica. Então, esse é o ponto extremamente positivo do plano integrado, porque ao invés dos afluentes fazerem os seus planos individuais, cada um fazer, por exemplo, em Minas Gerais são 10 comitês do São Francisco. Ao invés de cada um desses comitês fazer o seu plano individualizado, pega as informações do plano integrado e depois só separa. Separa as ações do SF1, SF2, SF3 e essas ações podem ser otimizadas. Então, com isso, o valor do recurso gasto no São Francisco Federal é otimizado com o uso dessa informação no plano estadual de cada comitê. Então, esse é o ponto extremamente positivo do plano integrado e é por isso que eu acho que essa é uma das soluções que a gente construiu nos últimos anos, que pode ser de muito sucesso aí para a gestão de recurso hídrico. Agora, pessoal, falando um pouquinho do papel do comitê nessa história. Obviamente que quando a gente fala do plano estadual, do plano do comitê de bacias, ele vai ser um ator mobilizador, vai ouvir todas as comunidades, vai chamar associações tradicionais, né? Vai ouvir todo mundo da sua bacia hidrográfica. É um papel um pouco mais simples, mas ainda com a complexidade importante de ser destacada. Mas quando a gente fala do plano integrado, a necessidade dos comitês afluentes agirem como ativos no processo. Ele realmente ouvir a sua população e levar para o plano integrado, participar das oficinas, porque todo plano integrado ele é construído através de oficinas regionais. Então, são feitos encontros dos comitês afluentes de Minas e vai fazendo encontro em toda a bacia hidrográfica para ouvir tudo isso. Se o comitê afluente não participar desse processo, o plano integrado muitas vezes não vai ser alimentado com as informações que precisam, né? Independente desses planos, aí falando especificamente desse papel do comitê, depois do plano elaborado, feito o diagnóstico, feito tudo isso, o comitê é responsável também pela aprovação desse plano. Como eu já comentei em vídeos anteriores falando da 9433, a 9433, que é a Lei das Águas, ela trouxe a responsabilidade do comitê como deliberativo. Ele decide sobre o plano, ele decide sobre ações. O ataque que foi feito na 9433 já tirava essa obrigação, deixava o comitê somente como consultivo. E aí a gente precisa entender que o papel do comitê com o plano de bacia é também aprovar. Então, depois da empresa contratar, de fazer todo o processo, levantar informação, essa informação vai ser apresentada para o comitê e o comitê tem ali a sua prerrogativa de aprovar aquele plano com aquele prognóstico, com aquelas ações, ou reprovar o plano e mandar refazer. Então, portanto, o plano só fica atualizado e vigente depois da aprovação do plano. Isso vale tanto para os comitês estaduais afluentes, como para o Comitê Federal. O Comitê Federal também, depois de receber esse plano,
vai poder também deliberar, assim como os estaduais, sobre esse plano, com todos o prognóstico, todas as ações previstas para serem executadas nos próximos 10, 20 anos, tá? Então, o comitê, nesse contexto, ele não é um ator figurativo, ele não está ali só para fazer de conta, ele está ali realmente para decidir sobre o futuro da sua bacia hidrográfica. Quais são os principais problemas envolvendo essa dinâmica de plano de bacia, tudo isso? A verdade é que ao longo dos anos, desde a promulgação da Lei 9433, houveram planos que foram elaborados em muitos comitês de bacias. Mas o grande problema disso é que não é falta do plano, é falta de recurso e falta de ações a serem executadas. É por isso que muitos estados estão botando quente para que a cobrança pelo uso da água aconteça de fato. Então, a cobrança ela vai ser convertida em ações na bacia hidrográfica, ações que estão determinadas e planejadas no plano de bacia. Então, por isso que é importante a gente entender que não é falta do plano, é falta de recurso mesmo para fazer com que os planos aconteçam, que sejam realizadas as ações que foram planejadas. E depois, ao longo do tempo, né, depois de tudo isso que a gente já viveu, ao longo do tempo a gente percebeu que os planos foram desatualizados e os comitês sequer tinham recurso para atualizar esses planos. Igual eu vi uma rúbrica um tempo atrás na Bacia do Urucuí que previa R$200 mil de construção de barraginha por ano na Bacia do Urucuí. R$200 mil não dá nem para o cheiro hoje em dia. Mudou totalmente a dinâmica financeira do país mudou, então tudo isso precisa ser também considerado para que as ações tenham efeito, para que esse plano tenha resultado. O plano precisa estar atualizado. Ele tem ali a previsão, como eu comentei, tem planos que é 10 anos, tem plano que é 20 anos. Vamos supor que o plano do Paracatu seja de 20 anos. Chegou no último ano do seu plano, já não tem ações programadas para serem feitas, ele não pode mais ser usado como base de dados. Então ele precisa ser atualizado, nem que seja uma atualização um pouco mais simples. Mas o fato é que esses planos, muitas vezes eles venceram, passaram 20 anos sem executar nada praticamente, pouquíssimas ações, e eles já estão desatualizados sem poder ser usados. Então, o principal problema na prática dos planos com os comitês de bacias é exatamente a falta de recurso e a falta de execução do plano. Não é falta do plano, é falta realmente de botar dinheiro e falar, nós vamos cumprir o plano com todas as ações que a gente prevê na nossa bacia hidrográfica. Então, mais uma vez, o problema do Brasil não é falta do plano, é falta da execução desse plano que foi muito bem pensado lá no passado. Então, se você faz parte desse nicho de recursos hídricos, faça parte do plano, participe desse processo, que é muito importante a sua participação para que esse plano retrate a realidade da sua bacia, levando em consideração o que você quer hoje como água e o que você espera do futuro, em quantidade e qualidade de água principalmente. Até mais, um abraço.